Apego, 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 mais apego. Pode ser a causa do seu desequilíbrio físico, mental e emocional. Que apego eu tô falando? Apego a coisa. Que coisa! Vixe Maria, essa menina tá maluca hoje, tá falando coisa com coisa, isso sim. Tô sim. Hoje a gente vai conversar sobre a coisa. Aquela coisa que te adoece, que você tem dificuldade para soltar. Mas hoje eu também vou te ensinar uma técnica bem simples e muito gostosa de fazer para você começar a desapegar da coisa. Bora lá? Vamos entender que coisa é essa que eu tô falando? Que apego é esse? Por que ele te adoece? Antes, você já sabe, tá no YouTube, se inscreve no canal, tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações onde você estiver, bora pra vinheta, e vem aqui bater um papo sobre a coisa que te adoece. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu tenho uma coisa que não me deixa tranquila. Eu não sei. Eu sinto uma coisa assim por dentro que eu não sei te explicar. Tem uma coisa, Van, que me angustia. Eu não sei, eu sinto uma coisa assim no corpo que é tão estranho. Não dá nem para te dizer. A coisa é como muita gente define no seu primeiro atendimento um incômodo, uma emoção ruim, uma dor e assim por diante. Diversos desequilíbrios do corpo físico e mental são definidos como a coisa. Eu sinto uma coisa estranha, eu sinto uma coisa ruim, tem uma coisa que me incomoda. Bom, hoje eu vou nomear a coisa de forma genérica, você vai olhar para a sua vida e vai prestar atenção qual é o nome da sua coisa. A coisa no Ayurveda a gente pode pensar como Nidana Parivardhana. Vixe, que é isso? Vamos voltar e vamos chamar de a coisa mesmo, Van? Esse nome piorou ainda mais. Piorou, mas eu vou te explicar. Nidana Parivardhana é a causa do problema. No geral, quando a gente tem um corpo inflamado, um corpo com muito peso, um corpo que está inchado, um corpo que não está digerindo bem, um corpo com qualquer desequilíbrio, isso não nasce da noite para o dia. Nenhum tipo de doença, nenhum tipo de desequilíbrio, nenhum tipo de enfermidade mesmo, né? A gente tem muitas enfermidades crônicas aparecendo cada vez mais. Essas enfermidades, elas não surgem do dia para a noite. Não foi uma coisinha que aconteceu, ó lá a coisa de novo, que de repente você ficou doente. Não é de repente. Você vem acumulando essa doença, você sabe disso, você sabe que tem, entre aspas, a coisa que te incomoda. Grande parte das vezes, você também sabe que coisa é essa, o que você faz para piorar esta, entre aspas, coisa que te incomoda, e mesmo assim continua fazendo. Então, quando a gente pensa em uma doença, um desequilíbrio do corpo, seja ele físico, seja ele mental, emocional, a gente está pensando em alguém que foi se atropelando cotidianamente. Então, não importa o que você tem, se você se atropela, isso vai piorar. Pode ser uma dorzinha de cabeça de vez em quando. Se você não olhar, não para dor de cabeça, se você não olhar para os seus hábitos, para a sua alimentação e falar, bom, pera lá, vamos ver aqui o que eu posso mudar para melhorar o meu cotidiano e para que isso não avance, para que essa dorzinha de cabeça não vá piorando cotidianamente. Se você não fizer essas pequenas pausas, essas pequenas reflexões para se observar e mudar neste momento a sua rotina para favorecer o seu corpo, a sua saúde, para se acolher, para se respeitar, é muito provavelmente que isso acabe numa doença. Porque a conta chega, gente, eu sempre falo isso, essa é a real. Um dia a conta chega. É que o problema é que essa conta tem chegado cada vez mais cedo. Então, eu tenho muita gente que eu atendo, são pessoas que têm 30 e poucos anos, 40 anos, e elas estão muito desequilibradas. Por que elas estão desequilibradas? Na grande maioria das vezes, porque elas trabalham tanto que elas não enxergam no seu cotidiano uma forma de repente, parar um momento para parar e cuidar de si.
E na verdade, essas mesmas pessoas, elas conseguem momentos de pausa, sei lá, quando é para os seus filhos, quando é para os seus maridos, para suas esposas, para os seus pais, e as mães, e assim por diante. Então a gente acaba se atropelando, não conseguindo parar pra gente, mas a gente para outras pessoas. E não é que eu estou dizendo que a gente não deveria parar para as outras pessoas e só parar pra gente, não é isto. Uma coisa não exclui a outra, mas se eu readequo o meu tempo para cuidar de outra pessoa, eu também preciso me enxergar como alguém importante, como alguém que é prioridade na minha vida. Eu também preciso readequar um pouquinho do meu tempo para cuidar de mim. E eu sei que você não faz isso, não é porque você não quer se cuidar, que você não faz isso muitas vezes por causa dessa pressão do cotidiano. E eu super entendo isso. Mas hoje eu quero pedir que você tenha muito carinho consigo mesma, consigo mesmo. Pare 5 minutinhos depois desse podcast e pensa assim: tem alguma coisa me incomodando? Tem algo no meu corpo, na minha emoção, na minha mente que tem me incomodado cotidianamente, que eu sei que está em desequilíbrio e que eu estou atropelando? Se tiver, eu vou te pedir para você tentar nomear essa coisa ruim que você sente. Seja ela uma angústia, uma aflição, uma dor de cabeça, uma crise alérgica, não importa o que é. Eu quero que você observe primeiro que ela existe. A segunda parte desse exercício que você vai fazer é: observei que isso existe. Observar quando piora. Observe, olha quando piora. Se é por estresse, se é por alimentação, se é pela combinação dos dois, se tem algum tipo de alimento que você come e piora, se tem algum tipo de relação, seja no trabalho, em casa, onde for, que quando acontece determinado gatilho, isso piora em você. Então, observa sem medo, porque vai te fortalecer. Eu juro que é incômodo a priori, mas depois fortalece a gente. Então, esse é o segundo passo. Você vai olhar para isso e vai identificar a causa. Aí, terceiro, você vai pensar assim, ó, é possível remover essa causa da minha vida? Sei lá, eu tô comendo muita coisa picante e tenho uma alergia na pele que queima. Bom, quando eu como picante, essa queimação vai piorar. Sim, eu tenho. Nesse caso é mais fácil. Se eu diminuo a quantidade de picantes que eu ingiro, consequentemente isso melhora. Agora, e se for na relação cotidiana, né, na relação estresse, ou se for junção de coisas? Se for tanto alimentação, quanto, por exemplo, como eu respondo às situações de estresse do cotidiano, né? Respondo com a minha saúde. Neste caso, eu vou pedir para você começar a adquirir o hábito da pausa. Aliás, neste e em todos os outros. Adquirir o hábito da pausa é adquirir o hábito de dar um reinício no seu corpo, dar um reinício na sua mente, dar um reinício nas suas emoções. No começo, às vezes, assim, dá uma inquietação, uma angústia, um desespero de pensar, eu vou ficar parada, relaxando 10 minutos, 20 minutinhos por dia? Vai. E talvez você fique ansiosa no começo, mas essa ansiedade vai passando, você vai se aquietando, seu corpo vai reequilibrando e vai ganhando potência de saúde, potência de vida. Estilo de vida é preciso incorporar pouco a pouco, mas é preciso incorporar. Então vamos supor que você não consiga ficar relaxando sem fazer absolutamente nada, sei lá, com os olhinhos fechados, escutando um mantra ou escutando uma música que acalme, que você não relacione a música com nada, por exemplo, um momento bem relaxante mesmo. Imagine que você não consiga fazer isso por 20 minutos, mas consiga por 5. Faz 5, mas faz todo dia. Então, observação e relaxamento. Observação para eliminar a causa do problema, se for possível, elimina de cara. Por exemplo, alimentação. Aí não tem desculpa, certo? Segundo, se não for possível, se a causa do problema de repente está no trabalho, numa relação familiar ou assim por diante, você vai depositar as fichas no seu momento de relaxamento para reequilibrar o seu corpo ou
para manter o seu corpo o mais equilibrado possível. Eu quero que você preste muita atenção nisso, mas muita mesmo. E essa coisa que você sente, que parece que não tem fim, que parece que te domina, que parece que é maior do que você, pouco a pouco vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Como ela diminui? Com a sua constância, no seu cuidado cotidiano. E aí vai inserindo um elemento hoje, outro depois, outro depois. Quando você percebe, você já mudou tanta coisa que você tem força para mudar o que você quiser da sua vida. Então hoje, nesse episódio de Ayurveda Brasil Podcast, eu quero que você se comprometa com você mesma para começar a incorporar mudanças graduais que trazem grandes transformações. E se você quiser conhecer um dos programas do Ayurveda Brasil Podcast, vai aqui embaixo. Eu vou deixar o site aqui disponível para você. Eu tenho o programa Leveza em Fluxo, que é um programa de emagrecimento natural, que é muito lindo e muito potente. Eu tenho o programa Metamorfose, que é um programa de desinflamação natural. Ambos com Ayurveda e Yoga para o seu cotidiano, de forma leve, respeitosa e muito transformadora. Entra aqui, conheça os programas. Se você se identificar, entre em um desses programas que você não vai se arrepender. Mas independente disso, comece a incorporar o relaxamento no seu cotidiano. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional da Ayurveda e do Yoga. Namastê!